Salve, salve você, meu caro Fartana, minha cara Fartana, salve, salve você que está acompanhando aqui esta super, hiper, ultra, mega sensacional oportunidade, que é estudar atualidades com o professor Tchê e o Alfacom. Olha que legal! E agora, meu bate-papo com você vai focar nos assuntos relacionados à política e sociedade no contexto Brasil. Política e sociedade no contexto Brasil. E eu vou falar uma coisa pra você, hein? Tem coisa pra falar, tem coisa pra falar. Olha quantas coisas nós vemos acontecer, quantas coisas estão acontecendo no cenário nacional, e isso tudo tem repercutido e certamente vai chover nas provas de concurso essa temática. E o legal, sabe o que é? O legal é que com isso a gente consegue arrematar os assuntos mais relevantes na política e sociedade brasileira. Quando eu falo de política, eu estou falando das relações políticas mesmo, relações partidárias. E quando eu falo de sociedade, eu estou falando do impacto dessas relações partidárias dentro da estrutura social do país. Você tem que lembrar o seguinte, a política é que decide as grandes coisas que impactam sobre a nossa sociedade. Então, muitas vezes, quando eu tenho protestos acontecendo nas vias, nas cidades, esses protestos tentam chamar a atenção e alertar sobre determinadas situações que só podem ser alteradas pela relação política. A sociedade sofre os impactos da política na sua estrutura, porque a sociedade não se faz de educação, a sociedade não se faz de segurança, a sociedade não precisa de emprego, a sociedade não precisa de diversos benefícios que são viabilizados pela política? Pois bem, por isso política e sociedade estão intercalados e os editais cada vez mais trazem isso. E sabe o que é mais interessante? Não é só isso não, os editais também trazem o apelo que existe em relação à política e sociedade nas questões discursivas. Às vezes assistindo uma aula de atualidades, querendo acertar uma questão de atualidade, você acaba acertando aí uma temática de questão discursiva e consegue com essas informações, tirar de letra o que você precisa fazer. Então vamos parar de conversa e vamos logo àquilo que interessa. Começamos aqui com uma notícia que passou quase despercebida, que foi isso aqui, a eleição, a vitória de Rodrigo Maia, aí do deputado pelo DEM do Rio de Janeiro, como presidente da Câmara dos Deputados. Olha, vamos entender primeiro o seguinte, você sabe que o Eduardo Cunha era aliado do presidente, era aliado aí do governo federal, na época ainda da presidente Dilma. O Eduardo Cunha do PMDB. O Eduardo Cunha rompe com o governo, você precisa entender o contexto, ele rompe com o governo, mesmo antes do PMDB romper com o governo da ex-presidente Dilma, o Eduardo Cunha rompe com o governo. Então logo ele rompe com o governo, ele aceita o pedido de impeachment, um dos pedidos para o impeachment da presidente, que tinha sido lá protocolado, aquele do Hélio Bicudo, aquele do Miguel Reale Júnior, aquele que levantava a questão sobre o crime de responsabilidade, aquele que falava ou que tratava sob a esfera fiscal as questões relacionadas aí à presidente Dilma. Diante disso, há uma reação também e naqueles jogos de conchavos políticos, a comissão de ética passa a avaliar o caso do Eduardo Cunha e o nome dele passa então a estar associado a algumas coisas e ao afastamento dele. Eu já vou falar, inclusive, até da cassação do mandato dele. Mas com o afastamento do Eduardo Cunha, nós precisamos escolher o presidente da Câmara. E aí vem aquela disputa entre os partidos que estão apoiando o governo, chamados de partidos da situação, e os partidos contrários, chamados de partidos da oposição, já que este é um cargo de posição muito importante. E quem acabou vencendo foram os democratas, democrata do Rio de Janeiro, e o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com uma proposta de trazer aí uma forma política mais transparente, já que o seu antecessor, Eduardo Cunha, estava meio que manchadinho. Cuidado só com uma coisa que pode cair em bancas sacanas, bancas sem vergonhas que tentam fazer você errar pela sacanagem, tentam fazer você errar pela malícia. Quando disserem assim, olha, com a cassação do mandato de Eduardo Cunha, foi escolhido ou foi eleito Rodrigo Maia para presidir a Câmara Federal. Não foi com a cassação. O afastamento do Eduardo Cunha já gerou a necessidade de escolhermos um novo presidente. E aí é que vem Rodrigo Maia como presidente da Câmara. E aí acontece o quê? O PMDB, que antes tinha a presença da Câmara, perde espaço. Então perdeu uma das casas.
Continua com o Senado, mas perdeu uma das casas importantes, que é a Câmara Federal. Muito bem, e a história do Brasil continuava, já rolava aquele processo de impeachment da presidente Dilma, como você bem sabe, desde aquela aceitação, né, lá na Câmara, encaminhado o pedido ao Congresso, ao Senado. O Senado se manifesta e acontece todos os desdobramentos do processo de impeachment. Pela segunda vez na história do Brasil, um presidente é alvo do processo de impeachment. Vale a pena você lembrar que o outro presidente foi o presidente Fernando Collor, que foi impeachmentado também. E o presidente Fernando Collor por outras situações, por outros motivos. O que levou a presidente Dilma a ser colocada em questão foi justamente a situação fiscal. Durante o procedimento, durante o impeachment, durante esse processo todo, o atual presidente Michel Temer estava como interino, e já como interino, ele tomou algumas decisões que até chegaram a levantar confusões, conflitos, sobre a revisão dos ministérios, a questão do Ministério da Cultura, deixa de ser ministério, aí o povo vai lá, faz protesto, faz revolta e xinga e faz tudo, aí volta o Ministério da Cultura a ser ministério. E ele enfrenta a oposição de países que consideravam aquilo um golpe. Mas dentro dos procedimentos adotados, o desdobramento ocorreu conforme previsão legal. E chegou a fatídica data, lá no finalzinho de agosto, 31 de agosto, onde o Senado, numa sessão presidida pelo presidente do STF, precisava dar o seu veredito, o parecer final, acerca da questão de impeachment. Caso impeachmentada, a presidente deveria ser afastada, manter-se afastada, e se não fosse favorável, ela reassumiria suas funções. E aí aconteceu aquilo que já era meio que previsto, Com 61 votos favoráveis, 20 contrários, o impeachment da presidente Dilma. O Senado aprovou o impeachment, a presidente está impeachmentada, não é empichada, que nem você tem ouvido falar por aí, impeachmentada, tá? Olha, precisava de 54, teve 61, Foi um pouquinho apertado, mas o Senado aprovou o impeachment. E cuidado, tá? Cuidado com uma coisa. O que levou ao impeachment da presidente não é o mesmo motivo que levou, por exemplo, à cassação do mandato do Eduardo Cunha, não. O que levou ao impeachment da presidente foi a questão fiscal. Começou lá com o TCU, Tribunal de Contas da União, sugerindo a rejeição das contas do exercício de 2014, alegando a existência de incompatibilidades e irregularidades fiscais. Isso foi usado como argumento e o motivo apresentado foram os crimes de responsabilidade fiscal, onde nós tivemos aí as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, o governo conseguindo dinheiro sem a aprovação do Congresso por mecanismos, com formas de maquiar a necessidade, sem a aprovação do Congresso, e as pedaladas fiscais acabaram manchando a imagem da então presidente em relação à responsabilidade fiscal do seu mandato. Aí começou uma confusão que você deve ter observado na imprensa. A presidente foi afastada, das suas funções, mas ela não foi inabilitada para cargos, ou então não se tornou inelegível para cargos públicos. Isso foi feito durante a sessão, por Lewandowski, que dividiu a votação em duas. Uma votação, ela será afastada ou não será afastada? Será afastada. Ela será inabilitada ou não será inabilitada? Não será inabilitada. E isso levantou questionamentos, as pessoas alegaram por todo o canto do Brasil aí que a Constituição foi rasgada, existem justificativas que tentam respaldar a tal atitude, mas para você que está fazendo concurso público, eu não quero que você se preocupe com isso. O concurso não vai perguntar, na sua opinião, o Lewandowski agiu certo ou errado? Não vai. A única coisa que a Atualidades pode cobrar é o seguinte, em agosto de 2016, o Senado aprovou o impeachment da presidente Dilma numa votação dividida em duas etapas. Portanto, ela foi afastada na primeira etapa, votou se ela deveria ser afastada ou não. E aqui optamos pelo sim. E depois se deveria ser inabilitada ou não. Aí votamos pelo não. É isso que vai aparecer em Atualidades. Ou então, com a aprovação do impeachment pelo Senado, a presidente Dilma foi afastada e inabilitada para cargos e funções públicas. Aí tá errado. É assim. Não fica se preocupando, tá? Se o Lewandowski rasgou ou não rasgou a Constituição, se foi certo ou não foi, porque isso a prova não costuma cobrar. Se você ficar discutindo isso, é bom pra mesa de boteco, pra você mostrar pros seus amigos aí tomando uma cerveja que você é foda, que você manja dos Paranauê.
mas não para o seu concurso. Lembra? Afastada, mas não inabilitada. Portanto, ela está apta aí, sim, apta aí a ocupar cargos sem problema nenhum. O que se questionou foi que a inabilitação não seria uma penalidade, mas uma consequência do afastamento. Por isso não deveria ser votada de forma isolada. Mas, independente de como aconteceu, o fato é esse. Ela foi afastada, mas ela não foi inabilitada para cargos. E aí, a partir desse momento, Michel Temer deixa de ser um interino e assume como presidente do Brasil, assumiu rapidinho, foi um discurso bem rápido, né? E aí ele assumia como presidente. E, logicamente, as mídias sociais começaram a brincar com o fato que a mesóclise voltou aí aos discursos presidenciais, porque fazia muito tempo que não aparecia. Aquela brincadeira toda que passou a rolar aí. Muitos falaram que com o Temer assumindo, né, a Operação Lava Jato e os seus desdobramentos seriam prejudicados e que tinha sido golpe e não sei o que, mas enfim, independente, o Michel Temer assumiu e o quadro da Dilma, da ex-presidente Dilma, já está na Galeria do Planalto no quadro dos ex-presidentes. Já foi posto lá, então pronto, tá como ex-presidente. E o Temer assumindo, ele, inclusive, toma algumas atitudes importantes, algumas nomeações importantes, alguns ministros foram resgatados da era FHC, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participou da era FHC ativamente dentro da política, numa tentativa de colaboração para reestruturar a economia do Brasil. O que chamou a atenção foi que a composição ministerial do Temer não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhum negro, aí disseram que era preconceituoso, enfim, aquelas coisas todas que surgem por aí dentro de protestos e confusões que não impediram que o Temer continuasse na presidência e desse sequência ao seu projeto e ao seu plano de mandato. Aí o pessoal disse assim, olha, isso que fizeram com a Dilma abriu um precedente para o caso Cunha. O fato dela ter sido afastada, mas não inabilitada, será que o Eduardo Cunha não vai passar pela mesma situação? Pois é, não passou. Ele tomou no Cunha e tivemos a cassação do mandato de Eduardo Cunha. Olha o que está acontecendo no Brasil, hein? Um é afastado aqui, daí o outro assume a presidência da Câmara, aqui, aí a presidente foi impeachmentada, o ex-presidente da Câmara foi cassado do seu mandato, tá de loucura. E a cassação do mandato de Eduardo Cunha, ela foi uma cassação que nós tivemos aí, 450 votos a favor, né? Tivemos ali poucas abstenções, poucos votos contrários e o mandato dele foi cassado. Qual a alegação para a cassação do mandato de Eduardo Cunha? A quebra de decoro parlamentar quando ele nega as contas na Suíça, nega possuir contas na Suíça, contas essas que vieram à tona como consequência dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Então, a cassação do mandato do Eduardo Cunha tem a ver com a Operação Lava Jato. A Dilma, o impeachment da ex-presidente Dilma, não. Ele tem um desdobramento por causa da irresponsabilidade fiscal. A cassação do mandato do Eduardo Cunha tem a ver com os desdobramentos da Lava Jato. Ele foi não só afastado, mas também inelegível por 8 anos aí, tá certo? Por isso ele só pode se candidatar de novo lá com seus 67 anos, mais ou menos, terminaria o prazo de mandato, ele é inelegível, não pode se candidatar na próxima, não pode se candidatar na outra, 8 anos inelegível, além do mandato cassado, tá? Então toma cuidado com isso, a cassação do mandato, o Cunha, e também se tornou inelegível, as duas coisas vieram com ele. Não teve duas leituras, não teve aí 2 pontos, como foi durante o impeachment da Dilma. E o Eduardo Cunha, portanto, aí teve o seu mandato cassado. Foi um efeito bem forte, bem grande, dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Muito bem, tá? Cunha cassado, o mandato dele cassado. Dilma não é mais presidente, Temer é o presidente, vamos aonde? Vamos discursar na ONU. Vamos à ONU discursar. Protestos contra Temer em seu discurso na Organização das Nações Unidas. Existe uma tradição em que o presidente do Brasil é o responsável pela abertura, do discurso de abertura, né, das reuniões, dos encontros da ONU. Isso é uma homenagem à atuação de grandes brasileiros dentro da diplomacia global, né, ou principalmente aí Graça Aranha, nós temos a homenagem feita ao Brasil e isso virou uma tradição. O presidente do Brasil faz a abertura, o discurso de abertura, e o presidente do país sede da reunião faz o discurso logo após, e logicamente normalmente é os Estados Unidos. Bom, na chegada o Temer já enfrentou aí
a oposição de alguns manifestantes, né? Engraçado, os caras estão lá em Nova York falando que o que aconteceu no Brasil foi golpe. Poxa, peraí, se ele tá em Nova York ou ele mora nos Estados Unidos, filho, desculpa, mas tá morando nos Estados Unidos e tá dando pitaco no Brasil. Ou ele é brasileiro que foi lá protestar, mas se o cara é brasileiro e foi até Nova York só para abrir um cartaz dizendo é golpe, meu amigo, você está numa situação muito favorável, né? Está numa situação muito tranquila. Então, não tivemos repercussão grande daqueles que protestaram nas ruas, próximo à Assembleia, próximo onde aconteceu o encontro da ONU contra o Temer. E aí ele entrou para discursar. Aí começou o negócio, começou a complicação, porque olha só, enquanto ele estava interino, algumas autoridades internacionais chegaram aí a posicionar-se em relação à ideia de golpe, mas depois que o impeachment foi aprovado no Senado e tudo mais, ele assume e vai fazer o seu discurso na ONU. Chegando lá, tivemos países que se retiraram do discurso do Temer ou países que nem participaram e que só entraram na Assembleia, só entraram no plenário depois que o presidente Temer já tinha terminado o seu discurso de abertura da reunião da Assembleia. E aqui nós vemos, olha só, os países que protestaram contra o Temer, grandes potências globais, países assim que são exemplos na defesa dos direitos humanos, países que são exemplo em desenvolvimento e progresso, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, que já fazia tempo que eu não ouvia falar, Equador, Cuba e Costa Rica, ó, muito legal, se somar o PIB de todos esses países aí, deve dar o PIB de uma cantina de colégio grande, né, cara, em dia de feriado. Lógico, o Brasil dava dinheiro pra cacete pra Cuba, o Temer falou, não vai ter mais. O Brasil tava ajudando a Bolívia e o governo Morales, não vai ter mais. O Brasil tava ajudando, né, a Venezuela e o Nicolás Maduro, não vai ter mais. Os países saíram e alguns nem entraram. Isso aí, desculpa, mas não repercutiu para o Brasil em nada. Se esses países rompessem relações econômicas com o Brasil, o que nós teríamos? Teríamos perdido um monte de gente que a gente ajuda pra caralho. E aí, logicamente, vamos cortar esses gastos, porque o Brasil não vai ficar distribuindo dinheiro, não. Eu não estou defendendo o presidente, eu estou contando o que aconteceu. E ele tem umas coisas nele que eu acho engraçado. Aí foram, entrevistar ele. Presidente, o que o senhor achou aí dos 6 países, que se retiraram, não participaram do seu discurso de abertura da ONU dele? Teve gente que não participou? Eu não sei, porque nós temos 193 países que integram a ONU, então 6 não participarem não faz muita diferença. É mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Então não afetou em nada e lógico que esses países estão assim emputecidos. Não só esses países, né? Inclusive o Temer até cortou verbas que o PT repassava para blogueiros aí dentro do Brasil, para que fossem feitas reportagens. Tem muito blogueiro, muito jornalista que está emputecido por causa disso. Não estou defendendo, estou dizendo o que aconteceu. Outra coisa que chamou a atenção também foi uma proposta aí do senador Telmário Mota, a proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça sobre a criminalização do Caixa 2. Meu pai amado, isso aí também deu dor de cabeça. Por quê? Bom, por meio dessa proposta, querem criminalizar doações não declaradas à Justiça Eleitoral para campanhas eleitorais. Tornar isso formalmente um crime. Lógico que já existe isso, né? Tanto que o questionamento levantado foi esse. Peraí. Mas tem uma proposta para avaliação para criminalizar o Caixa 2, mas já não é crime. Se já é crime, não precisa criminalizar. E se não é crime ainda, como é que lidava com isso antes? Rapaz do céu, isso está dando uma confusão. Pelo fato de que a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda pode passar por alterações, por sugestões, ela ainda pode ser encorpada, mas a ideia é essa, né? Que seja formalmente apresentado, com previsão até de punição e tudo mais, sem precedência para anistia anterior, a criminalização do Caixa 2, porque vira um problema. Se você criar uma lei criminalizando o Caixa 2, como é que você puniu pessoas antes pelo Caixa 2? Porque não pode existir crime anterior sem lei que o defina. Não tem como. Aí o maior problema está sendo esse. E a proposta encaminhada pelo senador Telmário Mota, ela justamente tenta tirar essa possibilidade de anistia dessa prática feita em épocas anteriores em outras eleições. Agora o que vai acontecer, eu não sei. Mas o Caixa 2 está com seus dias contados. Outra coisa também, olha o Brasil aí reativando temas polêmicos, revivendo temas tensos. A reforma da Previdência ou a reforma previdenciária. Olha, agora com todo o respeito que eu tenho, eu preciso ser realista com você que está assistindo, você concurseiro, você alfartano, tá? Já passou da hora do Brasil fazer uma reforma da Previdência. Eu não tô falando isso porque não gosto dos velhinhos ou daquele que trabalha. Eu trabalho desde os meus 14 anos.
Desde os meus 14 anos, há 20 anos praticamente, deixa eu ver, 14, 24, 20 anos praticamente que eu trabalho. Com carteira assinada e tudo, tá? Há 20 anos. Poxa, eu poderia daqui a alguns anos já, né? Quem sabe aproveitar minha aposentadoria aí. Olha que legal. Há 20 anos, mais uns 15 por aí, antes dos 50 eu ia poder estar sossegado. Só que você tem que concordar comigo que em termos financeiros a aposentadoria gera um impacto nos cofres, não há dúvida. Eu sei que eu contribuo e que depois eu vou receber isso. Só que a expectativa de vida aumentou. As pessoas começaram a trabalhar mais cedo, os jovens hoje conseguem emprego mais cedo. A expectativa de vida aumenta e eu consigo emprego mais cedo. Isso cria uma dificuldade a longo prazo, uma dificuldade econômica, onde a expectativa de vida aumenta e as pessoas começam a trabalhar mais cedo com carteira assinada e conseguem se aposentar mais cedo. E a expectativa de vida aumenta, ou seja, mais pessoas recebendo por mais tempo. Eu sei que existem outros benefícios que acabam também, às vezes, usando muito dinheiro público, como incentivos Bolsa Família e tudo mais. Só que todo o país hoje em desenvolvimento ou desenvolvido já enfrentou ou enfrentará problemas com as questões da Previdência. Eu estou só contando para você o que é, para você não a partir do senso comum, os deputados, os senadores, né, podem se aposentar muito antes, por que o trabalhador, gente, é fácil lembrar disso, porque os deputados, senadores, seja lá o que for, foram eleitos deputados e senadores e a lei diz isso deles. Não vou ficar questionando isso para concurso público, mas essa reforma da Previdência encaminha a ideia de que a aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres. Caso essa proposta ganhe corpo e seja levada a cabo, ela será válida para trabalhadores com menos de 50 anos. Os que têm mais de 50 anos ficam valendo pela regra antiga, mas tem que dar uma ajustada pagando tipo um pedágio para conseguir se enquadrar na regra antiga. E os com menos de 50 anos na aprovação dessa proposta já se enquadram na regra nova. Então o tempo de serviço fica deixado de lado, enquanto que a idade de 65 anos é que será considerada. Foi um meio termo encontrado pelo presidente para garantir o quê? Para garantir uma previdência que se mantenha em dia e não corra o risco de enfrentar os desafios que outros países já tiveram. Não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo às vezes que é necessário. Nem tudo que é necessário é bom, nem tudo que é necessário é gostoso. Às vezes é apenas necessário, igual remédio. Você toma um remédio para curar uma doença. Esse remédio que você toma às vezes não é bom, não é gostoso, é ruim, mas ele é necessário. Não estou defendendo, estou apenas expondo à luz da atualidade, à luz dos fatos para você que vai fazer a prova. Outro assunto que repercutiu no Brasil demais, PEC 241, a chamada PEC do teto de gastos. Ô, proposta que deu dor de cabeça. Até o Temer fez uma jantona lá para conversar com o pessoal, para tentar convencer da importância disso, e vem novamente na ideia do que eu falei para você, o que é bom e o que é necessário. Nem sempre o que é necessário é bom, tá? Tem que lembrar disso. O fato é, o Brasil perdeu a mão nos gastos públicos. Tivemos uma tentativa, que foi a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que procurava equilibrar os gastos do governo relacionados à sua arrecadação, e ele não pode gastar mais do que arrecada. Se arrecadar mais, gasta mais. Se arrecadar menos, gasta menos. É mais ou menos isso que acontecia pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas passamos aí por uma década, mais de uma década, cerca de 12, 13 anos, de campanhas e propostas sociais que realmente jogaram os gastos públicos lá em cima para honrar compromissos sociais com Bolsa Família e compromissos sociais com outras coisas. Não estou falando mal. Estou dizendo que na realidade os gastos públicos subiram. Eu não posso mais correr este risco de ver os gastos públicos dispararem. Não posso, porque eu entro num efeito cíclico. Olha só, quanto maior a crise, maior o número de pessoas desempregadas e carentes que dependem de programas sociais como Bolsa Família. E quanto mais pessoas usam programas sociais como Bolsa Família, mais os gastos públicos sobem. E essa pessoa só pega, ela não devolve ao Estado, teoricamente não está contribuindo porque não está trabalhando, e aí os gastos públicos sobem e a crise aumenta e a situação vira um caos. O governo Temer tem intenção de atrair novamente os investidores, os investimentos, mas para isso precisa estabilizar a nossa economia. E aí veio a PEC do teto dos gastos, que tem como objetivo limitar o crescimento das despesas do governo e tentar reequilibrar as contas públicas que nós perdemos a mão. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu essa justificativa como a justificativa para a PEC 241, a PEC do teto dos gastos. A ideia é o seguinte, gastar o mesmo valor do ano anterior
corrigido pela inflação. Então, tecnicamente, nós diminuiremos os investimentos. Uma vez que corrigindo a inflação, que seria a defasagem, a desvalorização, nós aplicamos o mesmo valor. Não há um aumento do valor investido. O que existe é a correção do valor devido à inflação. E isso leva ao quê? Leva à ideia de que será o mesmo valor do ano anterior. Isso seria aplicado, essa PEC seria aplicada pelos próximos 20 anos. Ela pode sofrer algum tipo de alteração? Pode. Após 10 anos ela pode ser alterada. O presidente em exercício, após 10 anos dessa PEC, poderá fazer uma alteração. E aí vamos supor que não haja o cumprimento dessa proposta, já que ela submete aí aos poderes, tá? Poder executivo, legislativo, judiciário, na esfera federal, estadual, municipal, também ao Ministério Público, a Defensoria, todo mundo está enroscado nisso aqui. Está todo mundo enrolado nesse compromisso de estabelecer um teto para os gastos públicos. O caso, o não cumprimento, se acontecer o não cumprimento, este não cumprimento, tá, dos gastos, ele impede o reajuste de salários. Reajuste de salários não vai poder ser reajustado, por quê? Porque você não cumpriu, você não conseguiu limitar os gastos, não deu teto aos seus gastos. Também está impedido de contratar pessoal, não dá para contratar, mas estamos precisando, não dá porque você não alcançou seus gastos, não limitou seus gastos. E também concursos públicos, mas não se desespera, tá? Isso aí está limitado ou condicionado ao não cumprimento. Logicamente, dentro do projeto da administração financeira orçamentária, as potências, os países não, né? Os estados, os municípios e o próprio país vão organizar as suas estruturas financeiras para que dentro de um planejamento, do planejamento plurianual, no caso do Brasil, dentro de um plano de diretrizes orçamentárias, dentro de uma lei orçamentária anual, encaixem aí esta nova necessidade. Em 2017, isso já é para entrar em vigor. Duas áreas têm exceção, a saúde e a educação. Saúde e educação não entram aí neste projeto em 2017, entrariam somente em 2018, mas a partir de 2018 já também estariam limitados os investimentos para essas duas áreas. Lógico que isso tem levado a muitos protestos, muitas manifestações, muitas críticas em todas as mídias e redes sociais. E o que vai dar, infelizmente, nós temos que aguardar para saber, ok? Vamos resolver alguns exercícios aí para ver como é que você prestou atenção em tudo que eu falei para você até agora. Vamos lá, olha aí. Como presidente em exercício, Michel Temer unificou ministérios em razão do que chamou de forte pressão da sociedade pela redução de gastos do governo. Entre as pastas atingidas está um determinado ministério que foi transformado em uma secretaria especial, subordinada ao Ministério da Educação, e que, no entanto, teve que voltar ao status ministerial em virtude de manifestações de segmentos da sociedade. Qual é ele? Qual é esse ministério? Letra A, né? Letra A, eu falei para você agora há pouco, o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura voltou a ser ministério devido às manifestações que ocorreram. Letra B, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, não. Letra C, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, não. O PMPOG continua. Ministério da Justiça e Cidadania, não, é o Ministério da Cultura. Letra A, sem questionamento, é a resposta certa. Número 2, Henrique Meirelles foi confirmado como ministro da Fazenda do presidente interino Michel Temer. No mesmo governo foi nomeado como novo presidente do Banco Central, Ian Goldfein, economista-chefe do Banco Itaú, que já foi diretor de política econômica entre 2000 e 2003, na gestão de Armínio Fraga, na instituição. Além de doutorado pelo MIT, ele foi professor da PUC do Rio e na Universidade Brandeis, nos Estados Unidos. Ian Goldfein, olha que nome complicado, né, cara? Goldfein assume o cargo até então ocupado por quem? Letra A, Pedro Malan? Não, isso é lá na época FHC. Letra B, Alexandre Tombini. Sim, Alexandre Tombini. Henrique Meirelles como ministro da Fazenda e o William vai assumir aí o cargo que era então de Alexandre Tombini, presidente do Banco Central. Henrique Meirelles não, é o ministro da Fazenda, e o Gustavo Franco também não. Resposta certa aí é a Alexandre Tombini, que foi substituído pelo novo indicado por Michel Temer. É assim que funciona. Às vezes as questões trazem nomes, e quando elas trazem nomes, aí vai ou pelo seu conhecimento ou pela sua sorte, mas o Alphacom ajuda você a ter conhecimento, já que sorte acompanha aqueles que se esforçam para vencer. Foi um prazer conversar contigo, espero que você tenha entendido. Um super abraço pro sorteio e até a próxima. Valeu!